sou desconfiado. Então, assim, para uma pessoa falar que pode ser verdade? Pode, com conceito. O que ela faz? Vamos analisar. Essa pessoa vende alguma coisa, todo mundo tem acesso às informações dessa pessoa, para todo mundo. Eu sou super questionador com isso. Então, eu não vou aceitar qualquer coisa que a pessoa fale. Eu, quando falo isso, não quer dizer que a pessoa não fazer, eu também não vou questionar. Eu acho que existe várias coisas aqui que a gente nunca vai conseguir comprovar, que isso faz parte de outro contexto. Mas é gostoso conversar filosoficamente sobre isso. A partir do princípio que alguém determina isso, porque veio a autoridade de uma pessoa que incorpora um extraterrestre, eu nunca não permita que ninguém, Zeco nenhum, diga para você como você deve pensar. Tá? Não acredite que tem gente que está mentindo para ficar famoso. Tem gente que está mentindo para vender curso. E não vende pouco, não vende muito. Então desconfie. Mas eu prefiro pecar pela desconfiança. Hoje em dia, é assim. Todo mundo, eu vou dizer assim, 90% da possibilidade de estar mentindo. Mas é 90%. E eu já chego desconfiado procurando os 10% se tem. O primeiro 10% que eu encontro é essa pessoa faz uma coisa que só ela faz? Sim. Essa pessoa vende coisas que só ela faz? Sim. Essa pessoa tem uma hora de sanidade? Sim. Perdeu os 10%. Perdeu. Aí já não acredito mais nada, é zero. Eu prefiro viver assim e está tudo bem. Porque nós precisamos saber que a espiritualidade existe, mas existe gente que usa da boa vontade. Não estou dizendo que é o caso dessa pessoa. Estou dizendo qualquer um. Cara, eu faço isso com amigos. Eu questiono amigos. Não questiono, cara, então. Pessoas amigas do meu lado. Do dia veio para cá falar que uma outra pessoa falou que o pai dela achava bem. Eu desconfiei. Eu falei, cara, como é que a pessoa fala isso para você? Amigo meu, viu? Eu não tenho conversa comigo, eu desconfio. Às vezes eu e a Caritas faz coisas assim, a gente questiona um ao outro. Caritas, será que é isso mesmo? Na boa. E ela tem direito a desconfiar. Cara, gente engana os outros. Pois é, tem que questionar, velho. Cara, duvide, velho. Vai por mim. Duvide. Rapaz, você não tem noção do poder de persuasão das pessoas. Duvide de mim, duvide de todo mundo. Todo mundo. Duvide. As pessoas enganam ela. E outra coisa, eu vi, cara, eu tô nesse meio. Vem pra cá. Eu estou nesse meio, eu sei o que eu estou falando. Eu não posso saber muito, mas alguma coisa eu sei. Eu estou nesse meio há 32 anos. Eu moro em São Paulo, eu conheço hoje em dia boa parte da galera que se movimenta nessa área. Desconfie, certo? Desconfie. Não acredite em ninguém. A espiritualidade é simples, ela está com você no seu quarto quando você fecha os olhos. É uma coisinha assim, um arrepio que você sente. Essa é a espiritualidade verdadeira, pé de boi. Gente fantástica, desconfie. Primeira coisa, não pague para ninguém para a espiritualidade. Nunca faça isso. Cara, sorrisinhos, não sei o que, não confie nessa desgrama. É o que mais tem a gente mentindo nesse meio. Vai por mim que eu estou lhe falando. Eu estou nisso, eu sei o que eu estou falando para você. Vamos aqui. Não estou dizendo que é o caso dessa pessoa. Eu estou falando que existe isso. E não é um pouco, não é muito. É muito. É um negócio que exagerou, assim. Passou do limite agora. Todo mundo é meio que namastê. Anderson pergunta aqui. Os animais podem se lembrar de vidas passadas antes de alguma? Não sei. Provavelmente tem uma sensação como nós temos também. Provavelmente por estarem mais vivendo não no desespero da ansiedade futura, viverem mais aquele momento, né? Talvez eles consigam maior liberdade do que a gente. Provavelmente. O ser humano é um pouquinho mais agoniado porque consegue processar muitas coisas ao mesmo tempo. Com isso, acaba se envolvendo demais na matéria, né? Os bichinhos ficam meio lá, meio cá, assim, né? É meio que os animais têm clarividência. Você vê, o Miguel acabou de falar aqui que o cachorrinho dele parava na escada para olhar. Então, os animais têm uma sensibilidade maior. Naturalmente, há de se pensar que eles consigam lembrar das últimas existências deles, né? Tem várias ligações de pessoas que tiveram animais, gatinhos, cachorrinhos, principalmente, os dois, que foram de outras vidas, que eram os mesmos, que eles voltam para continuar o processo evolutivo. Inclusive, eu estou muito conectado a sonho e os bichinhos. 2 cachorrinhos que eu tive por causa de sonho. Cada daqui vai comprovar o que eu falei. Tem um cachorrinho aqui chamado Pudim. O Pudim, eu levantei de manhã cedo. A Mel também. A Mel é lá de Recife. O Pudim, eu levantei de manhã cedo. Eu falei, sonhei com um cachorrinho numa gaiola, numa jaula. Pequenininho.
Era nosso. Falei pra ela, eu tô mentindo, cara, na moral. Falou mesmo. E outra coisa, cara, você vê o que é a intuição da gente. Olha que desgrama. Carita, nunca havíamos ido num determinado local. Eu falei, vamos no mercado, mas eu não quero ir nesse, vamos naquele específico. Parece que eu sabia, velho, que eu combinei. E eu fui no mercado que estava o pudim na gaiola. E nunca tinha passado naquele lugar. Nunca. Super conectado, o cachorro que é conectado à Carita, pra você ter ideia. A Caio Sushi me adotaram. Esse adotou a Caio, parece que eu vou buscar para ela. Cara, eu vi o cachorro, eu falei para ela de manhã cedo, nunca fui naquele lugar, decidi ir naquele lugar do nada. Eu passei, ele estava na gaiola, eu falei, caramba, eu sonhei com isso. Eu fui pro mercado, subi. Na hora da volta, eu parei, eu fiquei olhando para ele com um carrinho na mão, fiquei olhando para ele e falei. Aí eu entrei, deixa eu pegar nele, aí já era. Quando eu peguei nele, ele começou a sentir aquela energia. Eu falei, cara, ele vai com a gente. Nem deveria, porque foi mas estava lá, alguma coisa falou. Então, assim, existem situações. Cara, não é que eu adotei, não foi assim. Para você ter ideia, a Mel foi assim, ó. Eu não sei como é que acontece. Adotar ou ter, o importante é você encontrar aquilo que está ligado a você. Porque às vezes o ser humano ele vende, a gente não tem culpa do comércio existir. É a mesma alma. Tem cachorros abandonados que precisam de ajuda, os adotados precisam. Outros estão por aí, são os mesmos bichinhos, as mesmas alminhas. Nós não deveríamos fazer isso porque as pessoas ficam fazendo criação, tá? Mas ainda assim são seres sofridos e alguém precisa fazer alguma coisa até que isso tenha uma lei que proíba. A Mel, esse relato aconteceu em 2017. Por aí. A Mel, eu vi um cachorrinho fora do corpo, lúcido, e falaram, esse cachorrinho é seu, você tem que buscar ele. Eu lembro da cara dela, do jeitinho, o cachorro, cara, perfeito, tem uma foto até hoje dela. Eu lembro. As coisas acontecem tal, do jeito a gente foi lá, resgatou, que foi o que importa. Cara, eu passei um tempo. Ela já tinha, pra você ter, quando pegou a Mel, tinha quase 3 meses, 4 meses quase, por aí. Ninguém adotava ela, aí o preço dela foi baixando, quase de graça. Porque ela tinha uma hérnia enorme no umbigo. Enorme. Todo mundo que pegava não queria levar. Então ela era a única da ninhada que estava lá grande, quase não cabia na gaiola mais, você tem ideia. Quando eu estava assim distraído, apareceu uma foto de um cachorro, eu falei, é este. E foi. Muito interessante, velho. Muito interessante a mega conexão. Então a gente tem um monte de conexão que a gente não entende, cara. O assunto de hoje é um assunto que ele foge. Eu falei que ia fazer um texto final mostrando meus pensamentos medianos aqui, vou fazer. Foge a minha direção natural de pé no chão, assim, fiz questionando, tá? São coisas legais, tá? 7 além, entre o real e o imaginário. 7 além existe ou é apenas um mito urbano que cresceu com a internet, alimentado por histórias de pessoas que afirmam ter visto algo que não deveriam? Não temos respostas verificativas, apesar de termos espiritualistas, mas nós temos vários conhecimentos que estudamos e temos várias perguntas. E questionar não significa não acreditar, né? Mas significa observar. E a gente tem que observar porque as coisas estão aí. 7 além é como uma dimensão paralela, acessada de formas misteriosas, ou dimensão paralela pode ser qualquer dimensão, tá? Misteriosas por portais ocultos, projeções astrais ou estado alterado de consciência, surtos, clarividência, enfim, qualquer outro tipo. É como um estado de alteração psicológica, ele de fato acontece, estado alterado de consciência. O mais intrigante é que os relatos não são poucos. Pessoas descrevem coisas que aconteceram com elas que não deveriam existir, figuras estranhas sem rosto, ônibus que nunca voltam, realidades distorcidas, histórias que se repetem, vindas de indivíduos que não se conhecem, coincidência ou padrão? Processo evolutivo cerebral ou parte de alguma coisa que a gente não entende? Significa que devemos aceitar tudo sem questionar? De forma alguma. Como estudantes da espiritualidade da mente humana, nosso papel é analisar de forma bondosa para o conhecimento que nós carregamos. Testar hipóteses, verificar padrões, manter os pés no chão. A curiosidade é uma delícia, a filosofia também ela nos leva longe, mas sem olhar crítico, corremos o risco de nos voltarmos ao viés de querer somente acreditar por acreditar.
Seja um portal, uma ilusão, uma projeção, uma clarividência ou qualquer assunto, o nosso mundo realmente nós não conhecemos, é muito maior do que a gente imagina. É talvez aí que entre o que sabemos e o que ignoramos, ou que não entendemos, existe ainda uma coisa que não tem nome em algum lugar que se chama, provavelmente, esse sete além, esse portal, que a gente não entende se é feito por ET, por seres que já vivem aqui, por seres que estão lá, mas aparentemente existe uma interconexão entre as dimensões e entre as frequências, essa qual que a gente tem que estar de olho, e todos nós sentimos coisas estranhas, que nos dá a sensação verdadeira que a vida não termina na morte física, tá? Eu fico por aqui. Muita paz, muita luz para vocês. Espero que você tenha uma excelente terça-feira, né? Não é quarta, é isso mesmo.